é jovem, tem apenas 33 anos, mas já está no comando criativo de uma das agências mais tradicionais de São Paulo, a Loduca. O nosso bate-papo de hoje é com Guga Ketzer. É isso aí, então. Nosso entrevistado de hoje é o Guga Ketzer. Só que uma curiosidade, o Guga não se formou em publicidade, sim em jornalismo. Mas a sua trajetória profissional já começou como redator de uma agência, né, Guga? Na verdade foi... Eu queria fazer jornalismo, minha família tem alguns jornalistas, eu achava um jeito legal de ter uma carreira sendo jornalista. E fiz a faculdade, só que daí a academia de jornalismo ela é um pouco travada, né? Aquelas coisas de escrever lead, sublead. E daí eu escrevia, mas me sentia muito moldado nas fórmulas, assim. Então eu ficava um pouco puto com isso. E aí eu comecei a ter junto as cadeiras de propaganda. E aí os meus textos começaram... Eu comecei a gostar de escrever mais para propaganda do que para o jornalismo. Que tinha essa... Na academia tem essa coisa de ser impessoal, de estar fora da notícia, e coisa que na propaganda é o contrário, né? Tu tem que estar vivendo o que tu está fazendo, tem que fazer parte daquilo. Então eu comecei a gostar. Só que por outro lado, eu não troquei de curso, porque no jornalismo se escreve muito mais. E o poder de síntese que tem que ter na escola, né, na academia, na aula de jornalismo é super grande. Então isso ajuda muito para texto publicitário, né, onde a gente tem que escrever para 30 segundos, para 1 minuto, é muito pouco texto. Agora, a gente está falando de uma propaganda muito diferente, mesmo você que começou em 1997, tem um hiato aí de 10 anos, né? Você como é que está vivendo essa revolução toda na propaganda? Olha, na verdade eu acho assim que muita coisa muda, né? Tudo que é periférico. Mas o central não muda, porque o central a gente vive de ter boas ideias. Então eu não posso pensar demais, pensar de uma maneira estagnada. É muito diferente, vai ser sempre assim, né? Cada vez mais as coisas vão evoluir com mais rapidez e a gente tem que estar completamente antenado nisso e sabendo para onde está produzindo. Mas a gente vive de ideia. Então, eu sempre falo para todo mundo que trabalha aqui comigo, antes de qualquer coisa, a gente precisa de uma ideia. Como essa ideia vai reverberar, se é na internet, se é na TV, se é num anúncio, se é no marketing direto, se é seja lá onde for, tudo bem, não importa. Primeiro eu tenho que ter uma boa ideia. Se a gente for pensar, a gente fala hoje de conteúdo, fala de um monte de coisa, mas que nos anos 20, um publicitário, eu sempre esqueço a marca de cigarro, mas que era uma embalagem verde, ele propôs que todos os estilistas daquele ano fizessem um desfile com as roupas verde. Hoje isso seria uma coisa genial, nos anos 20. A Jovem Guarda, né, nada mais foi do que uma criação de publicitários para vender um monte de outras coisas em volta dela. É verdade, que é maior exemplo do que o próprio Papai Noel, por exemplo, que tem a roupa vermelha graças à Coca-Cola. Isso é um case hoje seria Titanium. Exatamente. Hoje todo mundo ia aplaudir no Palé como Titanium. É verdade. Nossa, o que fizeram? O Papai Noel é Coca-Cola. É verdade, uma é muito louco ideia. Isso. E eu acho que essa busca da grande ideia está muito em virtude também da velocidade com a qual as coisas têm andado, né? Eu acho muito difícil que hoje a gente veja cases como o Bombril, por exemplo, que está aí há 20, 30 anos no ar, sucesso sempre, as pessoas ainda continuam gostando, mas hoje em dia a gente vê campanhas que ficam no máximo 1 ano no ar. Essa velocidade também não atrapalha um pouco as pessoas fixarem mais essa marca, a se apropriarem mais dessa marca? É que eu acho que o que a gente tem que estar preparado é que hoje as pessoas veem a campanha em muitos meios. Então, a gente está chegando nas pessoas de diversas maneiras. Então, se a gente não ficar esperto em mudar o conteúdo para canais diferentes, enjoa. E uma propaganda que entrou no ar, vamos supor, num comercial que entrou num final de semana, se ele fez muito sucesso, ele já tem centenas de milhares de hits no YouTube, e aí as pessoas já estão passando um para o outro, e o comercial em 1 mês ficou velho. Então as marcas, a marca tem que estar sempre mudando, sempre, óbvio, com a essência dela, mas sempre trazendo algo novo, porque é óbvio, hoje as pessoas têm uma velocidade e buscam uma velocidade de informação, não só de propaganda, muito maior.
uma palestra interessante lá da Go Viral em Cannes esse ano, que ele fala das metrópoles sociais, né, das metrópoles virtuais. Isso é uma grande verdade, né? A gente já tem hoje grandes metrópoles sem cidadania, sem fronteira, sem língua mãe, mas que são pessoas que têm afinidades, que se comunicam, que se relacionam numa outra esfera. É isso aí, a gente está conversando com o Guga Kertzer na matéria de capa do programa de hoje, mas eu te espero que no próximo bloco tem mais.